Grande galera, grande nação no Bichac, seja bem-vindo a um bate-papo sobre conteúdo altamente polêmico, porque hoje o foco é a gente discutir quebras de estrutura de mercado, break of market structure ou break of structure, como você preferir. Tem gente que usa a nomenclatura BMS, tem gente que usa a nomenclatura BOS. Você pode usar qual você quiser, desde que você trace e opere aí da melhor maneira possível, tá ok? Antes de mais nada, se você não viu o vídeo. Não, antes de mais nada, deixa eu deixar isso aqui bonito pra gente ver, bem melhor assim, né? Tá? Mas depois disso aí, veja o vídeo do contrato, quem tá chegando agora, tá? Aqui no vídeo do contrato tem as regras aqui do canal, tá certo? Tem as minhas limitações, as expectativas, fala sobre coisas que você precisa tomar cuidado, outras coisas que você tem que curtir à vontade, então precisa assistir lá, precisa concordar com tudo e voltar pra cá. Se você não quer assistir ou não quer concordar e mesmo assim curtir o conteúdo, seja bem-vindo também, tá? Mas maneira no comentário e maneira no uso, tá? Beleza? Porque basicamente você está usando aí um serviço sem assinar o contrato, tá ok? Tudo pode acontecer. Para você que assistiu e concordou, vem cá, dá um abraço, um beijo, um cheiro e vamos junto, tá? Bom, o que que acontece aqui, gente? Vamos lá. Se a gente está falando de quebra de... Se isso aqui, gente, é um assunto completamente novo para você, e você nunca viu, eu vou sugerir, tá? Eu vou deixar o card aqui, ó, da playlist de Smart Money, onde começa desde lá do basiquinho, falando de zona de supply, zona de demand, depois a gente fala de order block, depois a gente fala de liquidez, a gente fala de uma série de coisas para chegar onde está aqui. Se você já está acostumado com isso, de repente o que eu vou colocar aqui é uma nova visão para você, um complemento pode te ajudar pra caramba, tá ok? Bom, o que a gente já sabe, tá? Toda a teoria do Smart Money diz que o preço ele faz um topo, aí ele faz um fundo, aí ele faz um topo, aí ele faz um fundo, aí ele faz um topo, aí ele faz um fundo, certo? Isso quando ele está caindo. E quando ele está subindo, ele faz justamente o contrário. Ele faz um topo, aí ele faz um fundo, aí ele faz um topo, aí ele faz um fundo, aí ele vai seguindo nisso, né? Vai seguindo nessa brincadeira, tá ok? Beleza? Bom, e aí qual que é a teoria de Smart Money? A teoria de Smart Money é o seguinte, né? Toda vez que eu tenho a teoria de quebra de estrutura, né? Toda vez que eu tenho, né, um fundo rompido quando eu falo de uma tendência bearish, né? Então aqui, por exemplo, tá? Então eu tive esse fundo aqui, tá certo? E o preço veio e rompeu esse fundo. E isso aqui é uma coisa importante para você saber, tá? Que eu já estou colocando algumas coisas que eu uso, tá? Se você não dá importância para pavio, você vai ter que dar agora pro Smart Money, porque o Smart Money ele diz para gente que é o seguinte: eu só tenho uma quebra de estrutura bearish, tá? Se o corpo real do pavio que rompeu o fundo, tá? Ele tenha que fechar abaixo do pavio. Então esse fechamento aqui, ó, ele não pode ser através de um pavio. O candle não pode vir aqui, ó, e fazer só isso aqui. Quando o pavio faz isso aqui, você não tem uma quebra de estrutura de mercado, você tem uma caça de liquidez. E tem um vídeo aqui falando a respeito de liquidez. Então aqui eu tenho liquidez e aqui eu tenho a quebra de estrutura de mercado, que é a tal da BOS. Eu gosto de usar o termo BOS, você pode usar o termo BMS também, tá ok? Então essa região precisa acontecer isso aqui, tá ok? Não pode acontecer isso aqui, legal? Bom, seguindo aí, então eu teria uma quebra de estrutura de mercado aqui também, tá certo? E aí depois eu tenho uma outra quebra de estrutura de mercado aqui também. Legal? Bacana. Bom, quando a tendência é bullish, aí é o contrário, né, gente? Aí eu não vou olhar o rompimento dos fundos, eu vou olhar o rompimento dos topos, tá? Então eu vou pegar aqui, ó, eu tive um rompimento de topo, porra, tive um rompimento de topo, olha que bonito aí. Tive uma quebra de estrutura de mercado. Aqui de novo, ó, taranã, tive uma quebra de estrutura de mercado. E quem sabe aí nessa setinha que eu desenhei, eu tive também aí uma quebra de estrutura de mercado. Legal? Bacana? Tudo bem? E aí a outra coisa que o Smart Money diz pra gente, que é o seguinte, eu vou olhar as order blocks, tá? Então aqui provavelmente eu tenho a criação de um order block, e aí quando eu tenho o rompimento, ou a mitigação desse order block, eu tenho uma entrada para continuar na tendência. Então aqui eu também tenho o order block, tá certo? E aí eu vou fazendo essas entradas. A mesma coisa aqui, né, gente? Então eu espero a quebra de estrutura de mercado, espero o preço voltar aqui no order block que gerou essa quebra de estrutura de mercado, e aí eu pego a minha entrada para long. Lindo, né, gente? Não é? Fala se não é a melhor estratégia que você já viu na vida. Você vai pegar todas as suas entradas como sniper, né? Você nunca mais vai ter problema nenhum, tá? Só que todo mundo vende isso, gente, como se fosse a coisa mais fácil do mundo.
Mas sabe qual que é o problema? O problema é que a realidade é muito, muito, muito longe dessa. Depois, eu estou falando a teoria aqui, mas fica até o final do vídeo pelo seguinte: eu vou para a prática, eu vou sortear um ativo qualquer aqui, não vou fazer replay, não vou fazer nada, vou fazer na louca, tá? Então esse vídeo ele pode ser um pouco longo, mas se você ficar até o final, brother, eu garanto que você vai abrir a sua mente num nível você não vai acreditar, tá? Porque eu não vou falar igual os vendedores de curso fala do jeito facinho. Eu vou te mostrar como é que é, meu amigo, o mundo real, tá? Como é que é o mundo real. O cara lá, o professor do curso de engenharia é top. A hora que você senta na frente do teu computador na empresa para trabalhar, você vai ver que tudo que você aprendeu na faculdade não vale para nada, né? Só a parte técnica. O problema é o seguinte, gente, tá? O mercado ele vai cair assim, ó. Ele não vai cair bonitinho. Ele vai cair assim, ó. Ele vai cair assim. Aí ele vai cair assim, certo? Aí ele vai fazer isso aqui, aí ele vai fazer um outro negócio aqui, aí ele vai vir aqui, vai fazer esse treco aqui, tá? E aí quanto menos você espera, ele vai fazer isso aqui, né? E de repente ele vai fazer isso aqui, ou vai fazer um treco aqui, você tá achando que ele vai pro fundo e ele pega e vai embora, tá certo? Não é isso aqui que acontece no dia a dia, gente. Isso aqui tem muito mais a ver do que com o nosso dia a dia do que o desenho perfeito que eu acabei de fazer, tá? E eu fiz isso aqui de um jeito tão destruído, gente, que eu não sei nem se eu vou conseguir explicar o que eu preciso, tá? A grande discussão, gente, de quebra de estrutura de mercado, ela não tem a ver com quebra de estrutura de mercado. Ela tem a ver com topos e fundos. O maior problema é que as pessoas têm uma dificuldade imensa de definir um topo e o fundo. Ah, Augusto, mas agora tá fácil. Aqui é o fundo, aqui é o fundo, aqui é o fundo, aqui é o fundo. Tá muito fácil. Tá muito fácil, Augusto. Pô, eu concordo contigo, tá certo? Então, se isso é o fundo, esse é um fundo mais alto que o fundo anterior. Então, como esse fundo não foi rompido, eu posso acreditar que é o seguinte: isso aqui é uma quebra de estrutura de mercado, certo? E aí eu posso entrar aqui, por exemplo, certo? Legal ou não? Não é verdade? Olha lá. Olha lá, olha lá, olha lá o papo dos vendedores de curso já indo pro saco. Então eu posso vir e posso entrar aqui. Posso entrar em long aqui, porque eu tive uma mudança de tendência e eu posso sentar o rei aqui. É ou não é? Verdade ou não? Ei, maravilha, desgraça, né, gente? Não é bem assim na prática, tá? Então, primeiro eu vou começar falando a respeito de topos e fundos, tá ok? Então, partindo do princípio que esse foi um fundo verdadeiro, então eu tive uma quebra de estrutura de mercado aqui, certo? Belezinha, não? Tá? E olha só que interessante. O que aconteceu aqui? O preço, ele não foi na order block aqui em cima. E aí a turma fica toda perdida, porque a turma vai ficar caçando aonde pode ter um order block perdido aqui no meio do caminho para entrar. Tá certo? O pessoal vai ficar pensando nisso aqui. E aí, o que eu faço? Eu não penso nisso, gente. Sabe por que eu não penso nisso? Porque se o preço não foi na região que eu queria, para que eu preciso entrar no mercado, gente? Tá? Para que eu preciso entrar no mercado? Eu não preciso entrar no mercado. Eu preciso esperar a configuração inicial. Então, qual que é a configuração inicial? O preço vir aqui, tá certo? Mitigar essa order block e fazer exatamente o desenho que eu fiz agora há pouco aí, tá? O que eu espero? Eu espero que o preço ele chegue aqui, tá? E ele faça isso aqui, gente. Eu quero que o preço venha aqui e ele faça exatamente... Aí eu peguei o negócio errado. Não é isso, ô burro, ignorante. Cadê o negócio que eu preciso? Aqui, ó. Eu preciso que o preço venha aqui, gente. E ele faça esse treco aqui, ó. Tchum, tá? Eu preciso de um pavio acima do topo anterior, tá? Por que eu preciso desse pavio? Porque é o que vai dar uma força monstruosa para minha tendência. Augusto, mas você acabou de falar que não pode ter topo mais alto do que o topo anterior. Eu concordo com você, gente. Mas eu também disse para você que o topo anterior ele só é rompido quando o candle fecha acima do topo anterior. E Augusto, mas quando faz isso é o quê? Gente, eu expliquei, tem um vídeo sobre isso. Isso aqui é uma caça de liquidez. É um liquidity sweep, porque aqui em cima eu tenho um negócio, tá? Eu tenho um negócio chamado resting liquidity, tá? Ou liquidez em descanso, ou liquidez paradona, como você quiser, tá? Ou liquidez de ressaca, que ficou lá.
O que, que é isso, gente? Se a tendência é bearish, se a tendência é primordialmente ou primariamente bearish, aqui em cima eu tenho um monte de gente querendo comprar esse rompimento, achando que a alta vai ser infinita depois desse topo, tá ok? E eu também tenho, gente, um monte de gente que está shortando o mercado, que de repente entrou atrasado, e ele vai colocar o stop aqui em cima, tá certo? Beleza? E aí o que, que acontece? Por que, que o preço não voltou aqui, Augusto? Por que, que o preço não voltou? O preço não voltou porque nesse momento de mercado não é interessante para as baleias vir aqui e pegar essa liquidez. Existem outras zonas mais interessantes de liquidez, que não é essa. E amanhã ou depois, pode demorar às vezes uma semana, um mês, e o preço pode voltar aqui sim. O preço pode voltar e rapar essa liquidez. Ele pode fazer duas coisas. Ou ele pode vir romper com tudo, ou ele pode só dar uma agulhada aqui, e depois dessa agulhada você já sabe o que, que vai acontecer. Beleza? Se você não sabe, acompanha aqui o que, que vai acontecer, gente. O que, que vai acontecer? Olha só que interessante aqui, ó. Beleza? Eu tô nesse cenário aqui, tá joia? O preço não foi lá e eu estou paradão. Tá ok? E eu estou paradão. E eu estou de olho no seguinte, tá? Como o mercado começou a fazer isso, se de repente ele rompe esse topo anterior por algum motivo, ele pode começar uma tendência bullish. Mas enquanto ele não vier aqui, tá? Eu quero que ele venha aqui para eu entrar. Mas eu estou muito mais interessado nesse fundo aqui. Porque se o mercado quebrar esse fundo, não significa absolutamente nada. Se o preço, né, se o mercado quebrar esse fundo, ele não significa absolutamente nada. O que fica importante é o seguinte, quando o mercado quebrar esse fundo, tá? Porque ele pode fazer, o preço pode fazer a esquizofrenia que ele quiser aqui dentro, tá? Ele pode fazer a esquizofrenia que ele quiser. O fundo a ser destruído é o fundo anterior, tá ok? Então, se o preço volta lá no order block, a gente entra. Se o preço não volta no order block, eu não entro. Aí você fala, puta, Augusto, mas você perdeu todo esse movimento. Porra, eu perdi todo esse movimento. E legal, né, que eu perdi todo esse movimento. Então, você sabe qual movimento que eu quero olhar? Eu quero olhar o próximo movimento. Se eu não peguei esse... E às vezes acontece, gente, porque a galera fica desesperada, assim. Sabe por quê? Porque o preço começa a cair, e começa a cair vertiginosamente, e não tem uma volta para o order block, né? Não tem uma volta para o order block para dar entrada. Gente, mas você acabou de responder a tua própria pergunta. Se o preço não voltou no order block, é porque não deu a entrada de Smart Money. Ah, mas aí eu vou ficar sem fazer nada? Você tem um monte de outra ferramenta para você poder usar, mas não vai ser essa. Por isso que eu critico muito quem é. Eu só opero Smart Money porque eu tenho o pau do tamanho de uma taquara de pesca, né? Então, aí você vai aproveitar uma série de excelentes oportunidades, mas você não vai operar todas as oportunidades do mercado. Por isso que eu tenho um arsenal, né, para usar o que o mercado está pedindo no momento. Beleza? Então aí o que acontece, gente? A gente vê esse movimento, o preço bateu lá no fundo e quando ele subiu, gente, ele veio aqui. Tá certo? Olha que bonito, ele veio aqui, olha só. Ele veio aqui. E quando ele veio aqui, ele tocou nessa order block. E quando ele toca nessa order block, tá joia? Aí eu vou ficar motivado a entrar. Ah, Augusto, mas não é na primeira que ele rompe, não é na segunda que ele rompe, não é na terceira que ele rompe. Verdade, tá? Então, eu vou te contar uma coisa. Eu gosto quando faz isso aqui. Para mim, essa é a entrada perfeita de Smart Money, independente do que ele plotou anteriormente. E essa entrada, adivinha como é que é o desenho dela, gente? Adivinha como é que é o desenho dela? Adivinha, gente. Oh, não vai riscar? Você não vai querer riscar mesmo? Vai, risca, por favor. Brush. Alguma coisa aconteceu aqui que o negócio não quer riscar, mas não tem problema. Seguimos falando aqui, tá certo? Bom, isso aqui, gente, mas eu vou ter que mostrar. Ah, risca pra mim aí, por favor. Certo? Deve ter um paviozinho, alguma coisa aí. E eu quero que esse candle aqui, ele faça isso aqui, gente, ó. Lembra que o order block ele vai estar aqui, ó. Bonitinho. Certo? Beleza? Então, ó, esse quadradinho, esse aqui, eu quero que o candle faça alguma coisa parecida com isso aqui, gente, ó. Isso aqui, ó.
eu quero que esse pavio venha um pouco para cima do pavio do topo anterior. Porque aí, gente, mostra pra gente que é uma região onde as baleias sabem que tem liquidez e não basta elas saberem que existe liquidez, é uma região que tem liquidez em um preço que interessa a elas, tá? De repente elas percebem que fala, opa, a gente não precisa trazer o preço até aqui para cima para poder pegar liquidez daqui, porque aqui já tem bastante liquidez, me dá menos trabalho de trazer o preço até aqui, e uma vez que eu fiz isso aqui, eu posso colher o meu lucro com menor esforço. Então tem muita gente que fica aqui, ó, se matando, esperando a order block, o preço vir até esse order block aqui. Tá? E eu não estou dizendo que ele não vai vir. Eu não estou dizendo que ele não vai vir. Eu estou dizendo que, de repente, para o momento que a gente está operando, tem várias outras oportunidades antes do preço vir até ali. Tá ok? O que dá medo é isso aqui, ó. Isso aqui dá um pouco de medo. Tá? Isso aqui dá um pouco de medo. Beleza? É uma entrada que eu tomo cuidado. Porque aí sim, o mercado pode simplesmente te dar uma mitigadinha aqui, não caçar uma liquidez, você mete para valer e do nada o preço faz isso aqui, ó. Quanto menos você espera, o preço faz isso aqui e aí sim ele começa a engatar a tal da queda infinita. Tá certo? Então, e aí você vai perceber o seguinte, o dia que você cair nessa armadilha de Smart Money aqui, ó, você vai perceber que quando você for estopado, tá? O preço vai fazer isso no order block anterior. É obrigatório? É óbvio que não é obrigatório, gente. Se isso fosse obrigatório, tá? Todo mundo ia ser rico no mercado. Era só eu ver uma order block, uma agulhada, entrar com a banca inteira, colocar o stop no ponto anterior. Ou melhor, para que stop? Para que stop? Não ia precisar de stop, tá? E toda vez a gente jogava 100% da banca com alavancagem máxima e dobrava o valor. Por quê? Porque pode ter sido um pequeno desvio, pode ter sido uma anomalia, pode ter sido uma distorção, pode ter sido o que for. Tá? Mas, como isso acontece com uma boa probabilidade estatística, tá? Significa que também pode dar errado, né? O anticoncepcional funciona 99% dos casos, tá certo? Eu não é. Você faz parte do 1%? Não, é aquele 1% vagabundo, né? Mas enfim, tá? Se o preço pegou e fez isso aqui, ó, aí, gente, aí é só alegria, tá certo? Deixa eu voltar aqui mais ou menos como é que tava o negócio aqui, tá certo? Aí é só alegria. Belezinha, não? Eu vou até aproveitar isso aqui, ó, tá certo? Eu vou até aproveitar e vou fazer um outro desenho aqui, tá? Porque o mercado ele é encardido mesmo, né, gente? E aí o que que acontece? Isso aqui, ó, te dá a entrada perfeita. E ainda para te dar a entrada perfeita, o mercado ainda faz isso aqui, gente, ó. Ele às vezes ainda dá uma voltada, tá ok? E quando ele volta, ele vai querer que vai fazer você fechar, entendeu? Ele pode acreditar que é compra, né? Porque aí tem muita gente que olha às vezes assim, né? Ó, tem muita gente que olha assim, né? Ó, o mercado desse jeito. Não, olha só, segurou no topo, no fundo anterior, não a galera de Smart Money, né? Mas de outras escolas aí, ó, segurou no fundo anterior, tá? E aí já era, né? Isso aqui se chama inducement, mas eu não vou falar sobre isso hoje, porque eu ainda quero fazer um vídeo assim espetacular sobre isso, tá ok? Belezinha, gente? Tranquilo ou não? E aí ainda corre o risco do preço vir aqui para baixo, tá ok? Mitigar esse order block, certo? E aí você fala, meu Deus do céu, deixa eu fechar a minha operação. E aí que é a grande sacada que você precisa ficar muito ligado, tá? Quando eu não tenho essa limpeza de liquidez ou o liquidity sweep aqui, tá? Isso aqui pode fazer com que isso aconteça. Agora, quando você teve o liquidity sweep aqui, aí pode ser que o treco, gente, realmente venha aqui para mitigar a order block e para depois descer arrebentando e aí sim plotar uma quebra de estrutura de mercado. Sacou ou não? Isso aqui, gente, é muito mais próximo do que você vê no dia a dia, tá? Do que aquelas merda que os vendedores de curso faz tudo perfeitinho. E aí você tem um fundo anterior. E se você acha que acabou, tá só começando, sabe por quê? Porque aí, gente, quando a gente vê o preço descendo, tá? A gente vai ter que fazer assim, ó, a gente vai ter que pegar o gráfico,
a gente vai ter que ir lá atrás, assim, ó, sabe? Vai ter que dar uma olhadinha para trás. Olha o preço aqui, não é para aparecer o preço aqui não, tá? Por quê, gente? Porque quando o preço cai, a gente vai ter que procurar alguma coisa no passado para saber o que está acontecendo. Ah, eu deixa aí, peraí que eu vou fazer um negócio aqui, ó. Onde o preço? Cadê? Cadê? Não, não é o volume que eu quero. Não, o volume também quero esconder. Quero esconder você, para não atrapalhar. Deixa aquela linha amarelinha lá, é uma VWAP. Ó, só de raiva nem vou usar a CH. Depois eu vou usar aí um outro negócio qualquer. De repente, sabe o que está acontecendo no mercado, gente? Está acontecendo isso aqui, ó. Agora eu vou bugar a sua mente, tá? O mercado está fazendo isso aqui, ó. Agora ferrou tudo, né, gente? Agora ferrou tudo, né? Ferrou ou não ferrou? Tá mais parecido com o dia a dia? Tá mais parecido com o dia a dia ou não? Por quê, gente? Olha, isso aqui é um fundo, não é um fundo? De um movimento monstruoso. E sabe o que eu tenho que olhar? Toda vez que o meu preço bate aqui no fundo, tá certo? Toda vez que ele bate aqui no fundo, eu tenho que ficar esperto para ver se ele bate numa região relevante. E aconteceu um negócio aqui que eu não queria ter desenhado assim. Eu vou desenhar assim, dos dois jeitos, ó. Tá? Vou desenhar assim, tá? Porque o que acontece? Muitas vezes o preço faz um fundo num lugar que não é relevante, num lugar que não tem relevância nenhuma. Às vezes bate até no meio de um Fair Value Gap. Alguns não sei o que é Fair Value Gap, pelo amor de Deus. Vai lá na playlist de Smart Money que tem Fair Value Gap e imbalances, tá ok? E aí, a turma fecha a posição, né? O cara, de repente, ele fecha e o preço não parou em lugar nenhum, tá? Por quê? Eu tenho que ficar muito esperto aonde que o preço para. Ó, então, tudo que aconteceu até aqui, ó, todas essas paradas de preço, de repente, gente, o que está acontecendo é o que eu tenho um Fair Value Gap gigantesco aqui, ó. Eu tenho um Fair Value Gap gigantesco aqui. E o mercado, nisso daqui que é uma lateralização, ele só está preenchendo esse Fair Value Gap. Tá? Ou então, eu tenho um perfil de volume, né? Eu tenho um perfil de volume aqui, ó, que ele tá assim mais ou menos, ó. Tá certo? Eu tenho um baita vácuo de volume aqui e o preço ele só tá fazendo isso aqui. Por isso que às vezes eu mando um chupa para quem bate no peito e fala que só Smart Money resolve. Se só Smart Money resolve, então se você meter, né, um perfil fixo de volume no teu gráfico, você já para mim já não é Smart Money. Você não é smart trader, você está colocando outras coisas no gráfico. Tá? Então vamos devagar. Então essas coisas além que a gente coloca no gráfico pode dar uma dica do que está acontecendo aqui. Não, ó, mercado não está lateralizado, ó, o mercado está lateralizado, mas eu estou operando, eu estou sentando o rei aqui. Porque isso daqui está acontecendo num time frame, isso aqui está acontecendo num time frame menor. Tá certo? Ai, mas tem que operar no 4 horas. Vai nessa. Pessoal, toma cuidado quando alguém vira e fala assim, só pode operar no 4 horas, só pode operar numa hora, só pode operar nos 15 minutos. Sabe o que o vendedor de curso está falando para você? Olha, eu só sei operar aqui, tá? Então eu preciso que você fique viciado no meu operacional e para você ficar viciado no meu operacional, eu tenho que enfiar nessa porcaria dessa sua cabeça oca que só os 15 minutos que presta, que só o diário que presta, que só a média de 8 semanal que presta. Tá? Então, cuidado, gente, cuidado. Quem fala muito que só uma coisa é certa é porque ele só sabe aquilo, que às vezes pode até dar certo, e ele quer fazer você acreditar que só isso funciona para você continuar pagando a mentoria dele, para você continuar pagando o curso dele, tá certo? Belezinha? Bom, aí ó, o preço aqui não bateu em lugar nenhum, não bateu em lugar nenhum, e olha só o que aconteceu aqui, gente, tá? Tá meio mal desenhado, mas vai ser assim mesmo, tá? Nem eu sabia que ia evoluir para esse jeito aqui. Aqui, gente, tem um order block. Eu vou desenhar assim de propósito, tá? Aqui tem um order block, tá? E olha o que o preço fez aqui. Olha o que o preço fez aqui. Se o preço meteu uma springzinha, e isso aqui, às vezes, aí você tem que ficar muito... A lição desse trecho aqui do vídeo é o seguinte. Toda vez que o preço cai, você tem que olhar para trás. Tá? E aí sim você está operando no minuto, olha nos 5, nos 15, para ver como é que é o desenho dessa região onde o preço parou.
tá? Porque às vezes aqui dentro, sabe o que o preço está fazendo? Às vezes aqui dentro, gente, no time frame que você está operando, o preço está fazendo isso aqui, ó. Olha só. Vê se você conhece essa figura aqui, ó. Tá mal desenhado pra caramba. Às vezes o preço está fazendo isso aqui. Ficou mal desenhado, né? Às vezes aqui, ó, você tem esse movimento num time frame maior é isso aqui, ó. Num time frame menor, ou num time frame maior é isso aqui, ó. Você vê dois candles, um com pavio assim e um outro com paviozão. E quando você, no teu time frame, você tá vendo isso, ó. Enquanto o preço não está batendo em religiões relevantes do passado, você vai sentando o rei. Quando o preço, pá, né, faz uma quebra de estrutura de mercado, como fez aqui, né, como fez aqui, você viu, isso aqui é bosta, não é nada. Ok? Aí ele veio aqui e falou assim, isso aqui é bosta, não é nada. Quando ele veio aqui, fez, nossa, pera aí que eu preciso olhar. Que porra é essa? Então, às vezes, o teu preço ele tá fazendo aqui um fundo duplo, um ombro cabeça a ombro, um Adão e Eva, tá certo? Uma xícara com alça, nisso daqui, tá? E no time frame maior, tá mostrando isso aqui, que é justamente uma caça de liquidez dessa order block. Chegou o momento da reversão. Chegou o momento da reversão. Você sacou, não? Pegou todo o raciocínio? Eu vou tentar resumir tudo isso. Talvez você tenha que ver mais de uma vez. Talvez se você pergunte um quadrilhão de coisas nos comentários desse vídeo aqui. E eu vou responder todas elas com o maior amor e carinho. Deixa eu voltar tudo aqui. Tchau, 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 tchau. Porque eu quero te dar o resumão do que você precisa saber. Opa, beleza? O resumão disso aqui é o seguinte. Tá? Eu preciso, antes de mais nada, eu olhar o que aconteceu no passado. Tá certo? Eu olhar o que aconteceu no passado. Tá? Porque eu posso estar operando um mercado que ele está assim. Já assistiu Men in Black? Que o Men in Black acaba com aquele monstrengão lá, brincando com uma bolinha de gude, e dentro daquela bolinha de gude está contido o nosso universo com vários outros? É ou não é? Você viu isso já? Deixa eu fazer assim mesmo. Quero fazer isso aqui. Isso aqui, tá? E aí, sabe o que acontece, gente? Você tá operando, é mais ou menos isso aqui, ó. Você tá operando essa perna aqui, ó. De repente isso aqui tá no 4 horas, tá? De repente isso aqui tá no 4 horas. E você tá operando o gráfico nesse trecho aqui, ó. O gráfico nesse trecho, se eu ampliar ele, por exemplo, para os 15 minutos, ele tá fazendo isso aqui, ó. Opa, peguei errado. Nesse trecho aqui, se eu ampliar, ele tá fazendo assim, ó. Concorda comigo ou não? Ele não pode estar fazendo isso aqui, ó. Opa, não. É o ESC, filho. Então, essa pernada, ela pode estar acontecendo dessa maneira. Né? E aí, aqui eu tenho uma entrada boa, aqui eu não tenho entrada, aqui eu tenho uma entrada boa e por aí eu vou, certo? Mas eu tenho que ficar esperto, tá? Quando o preço vier aqui, ó. Quando o preço entrar nessa zona, aí eu preciso falar, porra, pode ser que eu tenha uma grande reversão. E aí você já sabe o que vai acontecer, tá? E eu vou repetir mais uma vez, tá? Vou repetir mais uma vez. Se o candle disso aqui fechar desse jeito, tá? Você sabe que você vai ter uma continuação da queda. Porque aí você teve um rompimento do fundo anterior e uma quebra de mercado bearish. Se de repente esse candle aqui ele fizer assim, ó, você sabe que ele só veio aqui pegar a liquidez que está aqui embaixo e eu tenho uma mitigação bullish. Legal ou não? E aí, a partir desse momento, você pode ver o treco fazendo aqui. Oh, perdão, eu peguei de novo errado aqui. Você pode ver o treco fazendo um negócio assim, certo? Pode fazer assim de novo e, eventualmente, ele vai lá em cima. Legal ou não? Bacana? O que vocês acharam, gente? Eu ia agora já direto para mostrar um exemplo no gráfico, mas eu não vou fazer isso porque o vídeo já ficou muito longo. Seria interessante, ó, eu vou dar uma lição de casa.
Primeira coisa, segue o canal, liga as notificações, porque o próximo vídeo que vai seguir desse aqui, eu vou inclusive deixar a tela assim, do jeito que tá. Porque o próximo vídeo que vai seguir vai ser um vídeo na prática sobre isso, tá ok? Vai ser um vídeo na prática. Eu vou subir esse vídeo agora, vou tomar um café, vou descansar e vou dar seguimento nesse tema aqui e vou em breve mandar para vocês também, tá ok? Forte abraço para vocês, muito obrigado pela ajuda, muito obrigado pela confiança.